E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa última aula da primeira parte de LB3, né? Aquela parte A que a gente fala de componentes, fala de instalações, fala de comandos, né? Então essa aqui vai ser a nossa última aula dessa primeira parte. Então a gente vai falar um pouco aqui da parte de simulação de comandos elétricos, né? Vocês vão ver que essa aula vai ser um pouco diferente e a gente vai propor o projeto aí que vai ficar para a disciplina. Provavelmente as próximas avaliações vão ser só relatório mesmo até o final do curso. Mas isso a gente discute na aula síncrona também, então apareçam na aula síncrona dessa aula, por favor. Inclusive para tirar dúvida, porque vocês vão ver que é bastante software dessa aula aqui, né? E tem o projeto, então é bom se vocês estiverem lá para a gente poder discutir, beleza? Bem, então a gente vai continuar em comandos, né? Que é essa última parte que a gente estava vendo, e agora a gente vai focar na simulação aqui. Então, a gente vai fazer aqui a utilização do software que eu já apresentei para vocês 2 dias, né? Então a gente vai ver alguns casos lógicos aqui, né? Vocês vão ter que propor depois lá a solução de um problema. Eu vou mostrar esse problema para vocês e aí vocês vão ter que pensar numa solução, né? Dada a lógica de comandos e também a parte do projeto, mas eu vou explicar aqui certinho cada um, né? Então, a gente já viu os componentes básicos de comandos, né? A gente obviamente não viu tudo que tem várias coisas, ainda mais hoje em dia que a tecnologia está avançando muito, principalmente na parte de eletrônica, então a gente tem muita coisa nova, né? Que facilita, querendo ou não, o comando, mas a gente vai tentar trabalhar com essa parte mais básica, que querendo ou não, é o mais comum de se achar nas indústrias, certo? Eu vou mostrar alguns casos que eles vão aumentando, né, de complexidade. Na verdade, os 2 primeiros meio que só resolvem o mesmo problema de jeitos diferentes. Depois eu começo a ir subindo até chegar num estágio onde tem algo muito interessante acontecendo, mas tem um erro, ok? E aí vocês vão ter que propor solução, né? Mas aí a gente discute lá. E aí, ao invés do relatório normal, né, vocês vão ter 2 tarefas aí para esse projeto que vocês vão apresentar. Primeiro é propor e mostrar o funcionamento, né? Mas eu vou discutir também de novo isso. De uma solução para o problema que eu vou apresentar aqui, né? Não precisa ser a melhor solução possível, que se você contratasse uma empresa, por exemplo, ela resolveria esse problema, né? Mas essa solução tem que estar bem justificada, vocês têm que apresentar por que vocês escolheram ela, e ela não pode causar um problema maior no circuito, né? Ou algum outro problema do mesmo nível lá, né? Por exemplo, resolve esse problema, mas eu atrapalho a lógica do circuito, eu não consigo mais acionar mais nada lá, porque agora, tipo, acabei com o problema, mas desliguei tudo. Não, tem que ser algo que leve em conta isso para resolver. Aí vocês fazem o que vocês preferirem. Alguma lógica lá que para voltar a funcionar eu tenho que apertar alguns botões lá que vão me garantir que funciona. Vou pôr mais algum atraso, vou colocar mais um outro ramo inteiro de comando só para resolver isso. Vocês pensam aí no que vocês acham melhor. E o último, que é propor um cenário de comandos de uma fábrica e apresentar o circuito, né, com a lógica de controle aqui dessa parte de comandos. Então, vocês literalmente vão bolar um cenário hipotético lá. Eu vou falar de novo disso depois. Então, vocês vão bolar um cenário hipotético lá. E aí vocês vão apresentar esse cenário hipotético e vão mostrar o circuito de comandos que automatiza isso daí, né? Ou pelo menos que permite o comando, né, dos seres humanos que estão trabalhando lá de acordo com os botões, chaves e coisas do tipo que vocês colocarem no circuito. Beleza? Aí fica livre aqui, mas obviamente eu vou levar em conta a complexidade que vocês estão fazendo para dar a nota, né? Não posso dar a mesma nota para um cara que considerou uma fábrica lá que tem uma esteira que sempre está rodando e processos temporizados, ou que quando um outro cara aperta vem uma prensa, ou outro cara aperta um outro botão, uma máquina vai lá e tira algo da esteira, ou o cara que aperta o botão e a esteira para ele fazer algum outro processo. Então não posso dar uma nota parecida para um cara que fez um negócio complexo como isso e para um cara que foi lá e apresentou uma lógica de comando que é um contato selo ligando um ou 2 motores, né? Então eu não quero algo tão simples assim. Eu quero que vocês pensem e proponham ali um cenário de comando de uma fábrica. Eu não vou fixar quantos estágios de comando tem que ter, mas tentem fazer algo aí interessante, né? Algo que tem ali alguns níveis de comando, tá? Então, vou começar apresentando para vocês os casos aqui, né? Então, são 5 casos. Os 4 primeiros são mais simples. Então, o primeiro são 2 processos que não podem ocorrer junto. Então, a gente tem que ir lá no botão de desligar para parar os processos e depois eu posso mudar.
O 2, que é a mesma coisa, só que aí eu uso uma chave seletora, então em vez de ter que ficar ligando e desligando, eu só preciso selecionar a posição 1, 0 ou 2, né? E aí ele vai ligar ou desligar os processos. O terceiro, que eu não uso a chave seletora, só que agora eu não preciso desligar, eu faço um botão desligar o outro processo para começar. E depois, um caso onde, né, que é o 4 aqui, onde eles também não fazem isso. Só que além de parar o outro processo, eu coloquei um atraso para garantir que se eu estou fazendo o processo 1 e eu vou começar o 2, quando eu aperto o 2, eu seguro um tempo para ver se o 1 realmente vai desligar e aí eu começo o 2. Okay? Então tem um tempo disso daí. E esse segundo processo agora, né, já que a gente já está implementando, ele tem uma parte inicial antes de chegar no regime permanente. Então, por exemplo, ele aciona alguma coisinha antes de ligar o motor. Ou ele parte o motor de um jeito diferente, ou prepara alguma coisa antes de ligar o motor, né? Que pode ser da esteira, pode ser de um forno lá, pode ser de alguma coisa que está mexendo, pode ser um robô, pode ser o que vocês quiserem, né? E o último caso, que é o caso 5, que é onde vai estar o problema lá, né? Então esse caso 5, ele vai ter basicamente a mesma coisa desses outros casos, né? Conforme eu for apresentando, eu vou voltar aqui nesse slide também, mas eu já estou apresentando para vocês saberem o que é. Então nesse caso 5, ele vai ter a mesma coisa, só que aquele meu primeiro botão lá, ele também vai agora acionar um outro processo, que é independente desses, e ele é totalmente automatizado. Então ele vai ficar lá trabalhando, e além disso, ele vai ficar um tempo trabalhando depois do desligamento. Então é um processo que eu tenho uma segurança, eu sei que aquele processo lá não vai matar alguém, né, funcionando lá no jeito normal dele, só que ele tem algo que a empresa perderia muito dinheiro se não ocorresse alguma coisa, né, quando ele está desligando. Então esse processo ele precisa acontecer por um mínimo lá de segundos. Né? Aí a lógica é aquilo lá, né? Dá para criar o cenário hipotético que a gente quiser. Mas a ideia é mostrar que dá para fazer esse tipo de coisa. Né? E esse processo automatizado ele tem 3 módulos. Né? Então ele aciona um primeiro módulo, depois de um tempo ele aciona o segundo módulo, depois de um tempo ele aciona o terceiro, e quando esse terceiro é acionado, ele também desliga o primeiro. Né? Então ele aciona um, aciona 2, ficam os 2 ligados. Quando aciona o terceiro, o primeiro sai, fica o segundo e o terceiro ligado até que eu desligue o circuito. Só que quando eu desligar, ele vai manter isso funcionando por um tempo antes de desligar, certo? Só que qual que é o problema que a gente vai ver lá? Quando eu desligo no botão lá de desligar o circuito com, né, esse circuito aqui ligado, quando esse primeiro circuito ligado, esse atraso no funcionamento aqui e o jeito que eu liguei as bobinas lá podem fazer o circuito voltar a funcionar. Então, por um tempo, eu posso ter o primeiro processo voltando. E a gente não quer isso na fábrica quando eu desligo. Então, essa aqui é a solução que vocês vão ter que propor. Beleza? Então, vamos começar aqui com o caso 1. Né? Deixa eu mudar aqui para a tela. Né? Então, vocês estão vendo aqui. Né? Deixa eu só ver se está gravando mesmo, porque às vezes eu estou falando que nem um idiota aqui e não está gravando. Então, aqui é o primeiro cara. Né? Então, o que é aquilo que eu falei? São 2 processos que eles não podem funcionar junto. Né? O primeiro processo aciona esse motor, o segundo aciona qualquer outra coisa lá que eu representei aqui por uma lâmpada. Né? Então o que a gente tem nesse circuito? Aqui tem um botão de desligar, tem o contato selo, né, dessa primeira parte aqui, né, que é esse cara, em paralelo com o contato normalmente aberto desse contator, e esse contator, né, ele tem a parte auxiliar, que é aqui, e tem a parte de potência, que é aqui, que vai ligar o motor, né, desse primeiro processo. E eu tenho o segundo cara aqui, certo? E esse segundo cara, ele tá ligado com esse contato de selo, né, do K2, e esse K2 aqui, quando ele aciona, eu também aciono um outro processo aleatório lá que não envolve um motor, por exemplo, certo? E aí o que eu fiz aqui para garantir que quando um processo tá trabalhando, o outro não vai trabalhar? Quando eu aciono um contator, né, por exemplo, eu aciono K1, tá vendo esse contato aqui? Ele é K1 normalmente fechado. Ou seja, quando eu aciono esse cara, né, liguei esse contato selo e ele funciona, ele abre essa parte aqui, impedindo o segundo cara de funcionar. E vice-versa, certo? E aí, lembrando, né,
Vocês vão poder olhar isso, inclusive recomendo que vocês olhem bastante isso nas outras aulas lá, onde vocês pegam os componentes, né? Mas a gente também conversa disso na aula síncrona, não tem problema nenhum da gente conversar isso daí. Mas tentem fuçar aí no programa, né? Então lembrando que aqui é onde você pega a alimentação, né? Então você pode pegar, por exemplo, a fase que eu coloquei aqui, pode pegar o neutro que eu coloquei aqui, pode pegar 3 fases e a proteção, que foi o que eu coloquei aqui, certo? Então aqui você pega a alimentação. Nesse último é onde você faz os fiozinhos, né? Que você faz as ligações. E lembra aquilo que eu falei, né? Coloca os componentes, depois vai fazendo as ligações, porque esse programa, às vezes, alguma ligação não funciona. Então, quando você for simular, você vai ver que uma parte ficou cinza, mesmo estando energizado. Ou seja, a energia não está passando por ali quando deveria. Então, você exclui essas ligações que você colocou naquele lugar, exclui todas as ligações, arrasta um pouco um componente para garantir que não tem nenhuma outra ligação, e aí faz as ligações de novo, garantindo que está ligado, que daí o programa provavelmente vai funcionar. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a parte de proteção, mas a gente não vai focar nisso daqui. Vamos focar só na lógica, então não coloquei nenhum fusível que a gente teria aqui, não coloquei disjuntor, não coloquei nada. Aqui a gente tem os contatos de potência, né? Então são esses caras aqui. Né? Aqui, por exemplo, tem o de 3, aqui tem o de 4. Eu coloquei um desse aqui de 4, aqui, né? O contator com 4, porque eu estou fechando a proteção junto com as 3 fases, né? Poderia ser um de 3 e a proteção sempre está ligada no motor, depende do tipo da proteção. Né? Como a gente não está focando muito na proteção, coloquei aqui de qualquer forma, certo? Que mais? O motor a gente pega aqui, né? Tá, literalmente chama motor o negócio. Né? Aqui a gente pega os contatos auxiliares e os contatos temporizados. Então aqui é onde a gente pega os contatos pros contatores e para os relés. Então é nesse carinha aqui, né? Então a gente tem aqui a parte dos contatores, né? Contatos aqui. A gente tem os... Basicamente vamos falar que a gente vai usar só 2 tipos de relé aqui, né? Tem mais, mas vamos usar só 2. Então a gente tem aquele que tem o atraso para ligar, né? O connection timed. Então esses aqui são os contatos do relé que tem atraso para ligar. E esses aqui são os contatos do relé que tem o atraso para desligar. Né? Vocês vão ver que nos outros casos mais para frente vai ter relé, então vai ter esses contatos aqui. Né? Aqui são os botões, né? Eu tenho os push buttons aqui que são os mais normais, é aquele que você aperta e não tem retenção nem nada do tipo. Né? Tem os cogumelos aqui, que é aquele que você aperta e ele fica até você ir lá e fazer alguma coisa para ele voltar, que geralmente é o botão de emergência. E aqui eu tenho os switches, né? Que a gente pode chamar também de chave seletora, né? Então vocês vão ver que eu uso essa chave seletora aqui, por exemplo, que é 102 em um dos circuitos, porque eu quero que ligue um, não ligue nada e ligue o segundo. Né? Tem aqui essas opções. E de último que a gente usa aqui, né, é onde a gente tem esse coils and signals, que é onde a gente vai achar os nossos contatores, né? Esse primeiro carinha aqui, né? Aqui, contator. A gente acha a lâmpada também, né, que a gente costuma usar para falar que é um outro processo, por exemplo, que não tem motor, ou não tem alguma coisa, mas só para indicar que esse processo está ligado, né? Embora a gente também pudesse colocar essas lâmpadas para falar se o circuito está energizado ou não está energizado, a gente pode fazer várias coisas com essas lâmpadas. E também é onde a gente pega os relés, né? Mas, de novo, vamos focar nos 2 principais que a gente está acostumado a usar, que são esse aqui, né, o Connection Timer, que é o que tem o atraso para ligar, eu energizo ele conta um tempo e daí ele muda os contatos. E o Timer to Disconnect, que é o atraso no desligamento, né? Que quando eu aciono ele já muda os contatos, e aí quando eu desligo ele conta um tempo e aí sim ele muda os contatos, certo? Então aqui estão esses caras. O que mais de dica que eu lembro vocês, que eu também já falei na outra, mas vou falar aqui. Lembra de mudar o nome de todos esses caras. O contato não precisa mudar, eu testei aqui bastante coisa e eu mudei naqueles outros vídeos para ter uma redundância maior e ter garantia do que está acontecendo. Mas se você mudar o nome do componente já é o suficiente. Né? Então, botão. Né? Você tem que trocar o nome dos botões. Por quê? E eu vou mostrar isso depois. Se você tem uma botoeira e você chama essa mesma botoeira em um lugar de S1 e em outro lugar de S2, o programa vai entender que é a mesma botoeira. Porque você pode colocar, né, vários contatos numa botoeira. Se você quiser emaranhar 10 contatos numa botoeira, você pode. É só encaixar elas, porque elas são modulares. Né? E aí, quando você aperta aquele botão, o programa vai entender que se você colocou, por exemplo, o S1 para acionar 3 coisas, quando você apertar o S1, essas 3 coisas vão mexer.
Então lembra de trocar o nome para tudo fazer sentido, né? Aqui tem pouca coisa, mas vocês vão ver no que eu vou abrir que tem um monte de nome. Então se você não arrumar isso, você pode ter problema. Né? Então, botão S1, S2, S3 para ninguém acionar um ao outro. E aqui, principalmente, né, quando a gente fala de relé de contator, que a gente usa os Ks. Né? Então, K1. Né? Eu tenho que colocar K1 nesse cara e K1 nos contatos que eu estou colocando como lógica desse cara. Né? Então, esse cara tem dois contatos auxiliares aqui. Esse cara aqui, que é normalmente aberto para o contato selo, e esse cara que é normalmente fechado para impedir esse lado do circuito de funcionar. E esse mesmo K1 aciona o circuito de potência, né? Ele é um contator de potência lá também. Então ele também vai permitir essa conexão. Né? Então esse K1 aqui, por exemplo, ele tem 2 contatos auxiliares e 4 de potência aqui, certo? Enquanto o K2 aqui, por exemplo, ele só tem esse contato aqui e esse contato aqui. Mas o importante é dar o nome. Lâmpada também, né? Tentem sempre colocar nome diferente. Aqui só tem uma, só coloquei H, né? Deixei o próprio H que o próprio programa me mostra aqui. Beleza, pessoal? Lembrando que como que eu mudo essas coisas? Você clica 2 vezes, né? Aí você pode trocar o nome. Então você clica 2 vezes, você pode trocar o nome. Isso vale para todos os componentes. Né? Você pode trocar o nome e algumas outras funções se tiver. Né? Na lâmpada, por exemplo, posso trocar aqui. Né? Vamos trocar aqui para H0. E vamos trocar a cor da lâmpada, por exemplo. Estava em verde, vou colocar azul. Né? Então, troquei aqui. Certo? Então, só clicar 2 vezes. Então, vamos ver o caso 1 funcionando, certo? E aí, agora eu não vou perder muito tempo explicando onde pega o componente, trocar nome e tudo mais. Vou só mostrar os casos funcionando aí, certo? Então, primeiro caso, né? Mandei simular. Então, tá aqui, né? Tá tudo desligado, o motor tá desligado, a lâmpada tá desligada. Vou apertar o meu processo 1 aqui. Apertei meu processo 1. Né? Acionei esse contator, o contator acionou o contato selo, então tá ligado, mesmo com o botão aqui, né, desligado, ele tá ligado, e ele acionou o meu motor, certo? Então funcionou ali o que eu queria. Mas e agora, e o processo 2, né? O que eu falei, o que era o principal desse caso 1? Um processo não pode funcionar ao mesmo tempo do outro. Né? Então, se eu apertar o botão 2, ó, nada acontece. O processo 2 não vai funcionar enquanto um estiver funcionando. A lógica funciona. Só que, o que eu tenho que fazer para eu poder usar o meu circuito 2? Eu tenho que vir aqui na botoeira de desligar, desligar a galera toda, para daí eu poder vir aqui e ligar meu processo 2, que acendeu a lâmpadazinha. Né? Então, acionou o contator 2, fechou o contato de selo. Com o contato de selo fechado, eu acionei a lâmpada. E, mesma coisa, né? Acionei esse cara, agora o processo 1 não pode funcionar, então o contator aqui está aberto, não vai deixar funcionar mesmo se eu apertar o botão. Certo, pessoal? Esse aqui, acho que é bem tranquilo, né? Deu para entender. E aí, para desligar, eu aperto aqui. Beleza, pessoal? Acho que deu para entender aqui bem como funciona, né? Bem, então, fizemos esse primeiro caso. Acho que está tranquilo. Vou abrir agora o nosso segundo caso, né? Então, lembrando que o primeiro caso era isso daqui, né? 2 processos que não podem ocorrer junto. Tem que desligar para mudar o processo. Né? Deixa eu só ver se ainda está gravando. Morro de medo de estar falando um monte de coisa à toa. Então, vamos abrir agora o nosso segundo caso aqui. Todos os arquivos. Caso 2. Então, quem é o caso 2? O caso 2 é tudo isso aí que a gente fez, só que ao invés de eu usar um monte de botão, usar contato selo e tudo mais, eu uso uma chave seletora. Então, troquei aquele tanto de botão por uma chave seletora. Né? Então, eu mando simular. Né? Tá aqui, tudo desligado. Se eu clicar com o botão esquerdo, ele vem aqui para o processo 1, né? Que é a chave na posição 2. Liguei o processo 1. Né? Nem precisava desse contator aqui desse jeito para garantir, né? Porque é um contato normalmente... Esse contato aqui ele nunca vai estar nas 2 posições ao mesmo tempo, né? Porque é uma chave seletora, né? Mas eu coloquei aqui só para mostrar para vocês que ainda funciona essa ideia, né? Então, liguei o motor, acionei esse cara aqui que liga o motor e ele também garante que o meu processo 2 não vai funcionar. Se eu clicar de novo com o botão esquerdo, ele volta para o meio. Então, ele desliga. Né? E aí, se eu sempre clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai ficar sempre alternando esse processo 1 ou desligado. Como que eu faço para ir para o processo 3? Eu clico com o botão direito do mouse. Então, era para ser isso. Ih, rapaz.
Pera aí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Esse programa ele é meio louco às vezes. Provavelmente eu vou ter que abrir e fechar para funcionar. Isso aconteceu da outra vez também. Pera aí, vou abrir e fechar aqui, vou parar o vídeo. Aí eu abro ele de novo. Foi exatamente o que eu falei. Só abrir e fechar o programa que ele volta a funcionar. Às vezes, abrir e fechar o programa resolve também o problema de conexão, né? Então vale a pena tentar. Então, ó. Não pode dar Alt Tab. Tá, então... Pera aí, vou fazer com vocês vendo pra ver que eu não tô doido. Ó, fechei. Vou mandar abrir. Caso 2. Bem, o programa não é perfeito, né? Mando simular, vou clicar com o botão direito. Era isso que ele tinha que fazer, né? Então foi pro lado direito aqui. Funcionou meu processo 2, certo? E aí o motor não liga, porque o motor tá ligado nesse contator, mas o processo da lâmpada aqui tá funcionando, né? Se eu clico com o botão direito de novo, se ele ainda estiver funcionando, ele era para desligar, mas eu posso clicar com o botão esquerdo também que funciona. Aí ele desliga. Se eu quiser, eu clico com o botão esquerdo. Na hora que eu estava testando, eu juro para vocês que estava funcionando o botão esquerdo e direito seguidamente, eu não precisava desligar nada, mas por algum motivo aqui ele está se recusando a funcionar. Mas deu para mostrar que funciona com a chave seletora, né? Se o programa não tivesse doido, era só ficar clicando com o botão direito, mas mostrei para vocês que funciona. Se vocês tiverem problema na hora de implementar, se vocês forem usar a chave, por exemplo, tentem abrir e fechar o programa que provavelmente funciona. Bem, então, né? Tá gravando? Tá gravando. Vamos pro caso 3. O que é o caso 3? A mesma coisa, só que agora, quando eu aperto um botão, né? Não vou mais usar a chave seletora, ainda bem. Quando eu aperto um botão, eu desligo o outro processo antes de começar o processo do que eu tenho interesse quando eu aperto esse botão. Então, deixa eu fechar isso aqui antes, para não ficar com muita coisa aberta, que esse programa é doido. Então, vamos abrir aqui. Caso 3. Né? Então, tá aqui o caso 3. O que a gente tem no caso 3 agora? Né? A gente tem basicamente a mesma coisa, né? A diferença é que agora eu coloquei que o outro processo, né? Esse processo 1 ele aciona uma lâmpada e aciona o motor, enquanto o processo 2 aciona um segundo motor aqui, né? Adicionei mais uma carga ali, basicamente. Acho que aqui dá para englobar bem. Então, isso. Aí a gente tem a mesma coisa aqui, né? Botão para desligar, vindo lá da energia. O contato de selo, que está ligado com o contator daqui de baixo. Contato de selo ligado com o contator aqui de baixo. Qual que é a diferença? Né? Eu ainda tenho aquele contato normalmente fechado aqui dos contatores para garantir que não vai ligar ao mesmo tempo. Né? Acho que aqui nesse ângulo dá para ver tudo. E o que é de novo? Agora eu tenho esse contato aqui normalmente fechado da botoeira que liga o outro processo. Então é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês colocam outro contato com o mesmo nome da botoeira, o programa vai entender que aquele cara está ligado no mesmo botão. Só é outro contato, mas é o mesmo botão. Quando você aciona um, você aciona o outro. Ou seja, quando eu acionar esse cara, esse aqui vai abrir e vai desligar. Então vai permitir esse cara ligar. E é a mesma coisa. Né? Então vamos lá. Mando simular. Tudo desligado, vamos acionar o primeiro processo. Acionei o primeiro processo, né? A gente vê que fechou o contato selo, acendeu essa lâmpadazinha que está ligada aqui, que pode ser um outro processo, e liguei o primeiro motor aqui, certo? E abri esse cara. Agora, eu não quero que os dois processos funcionem do mesmo jeito, eu tenho que garantir que quando eu apertar esse botão, esse cara vai desligar. Então, quando eu aperto esse botão aqui, ele fecha esse circuito e abre esse circuito. Quando ele abre esse circuito aqui, ele perde o contato desse cara, certo? Então esse cara aqui vai fechar de novo e eu vou conseguir fechar meu segundo circuito. Então eu clico aqui. Olha lá, viu? Abriu esse cara. Aqui não está mais funcionando, né? Abriu esse cara por causa desse contator. Mas quando eu clico, ó, tá vendo que o S3 ali fechado está aberto? Tá vendo esse cara aqui, ó? Presta atenção nesse cara. Quando eu aperto esse botão, lá abre. Esse é o segredo do negócio. Então eu apertei aqui, né? Aí ele está aberto. A hora que eu solto o botão, né, ele vai fechar, mas agora esse cara está aberto por causa desse contator. Né? E aí o contato selo não funciona mais. Então aqui a gente consegue, só apertando o botão, alternar entre os dois processos.
Tem um problema aqui que inclusive existe na prática, mas eu não vou entrar nisso com vocês, porque daí envolve um outro negócio. Seria mais legal se a gente tivesse o painel de controle para eu mostrar para vocês. Mas quando a gente começa a colocar muita coisa, a gente começa a ter atraso ali, né? Porque tem um tempo para ligar a bobininha do contator, para o contator mudar o contato e tudo mais. Então, tem algumas formas que a gente pode usar relé e alguns outros contatos para garantir que eu não vou ter esse problema por causa desses atrasos. Então, por exemplo, tá vendo que aqui tá desse jeito? Se eu só clicar no botão, tá vendo? Ó, eu cliquei muito rápido no botão, não segurei. Eu só cliquei, agora eu cliquei um pouco mais rápido. Aí ele ligou. Então aqui, ó, eu vou só clicar rapidinho no botão S3. Era para ele ligar esse segundo cara. Mas provavelmente ele não vai dar conta. Viu? Ele piscou, deu uma desligada nesse segundo cara, mas não deu tempo de fechar esse contato, abrir esse daqui e energizar o contator. Né? Tem um atraso ali. Então, isso aqui não é o problema que vocês têm que solucionar, eu só estou mostrando isso daqui para vocês porque ocorre na prática mesmo, né? Mas a gente não vai focar nisso. Então, quando vocês forem apertar o botão aqui, né, para fazer a simulação e tudo mais, aperta e segura um tempinho, né? Um segundo ali que seja, só para garantir que esse atraso não vai atrapalhar aqui, porque esse atraso é iminente dos componentes, né, e inclusive do software aqui, e não da lógica em si. Beleza, pessoal? Então, caso 3, mesma coisa, mas os botões desligam o outro processo. Agora vamos para o caso um pouco maior já. Né? Os dois processos não podem ocorrer junto, mesma coisa. Só que agora ocorre um atraso quando eu aciono um deles para garantir que o outro processo desligou, certo? E aí aquele meu segundo processo também agora tem uma outra parte antes de ligar, de fato, a minha carga interessada ali, né? Então, vamos abrir aqui que vai ficar mais claro. Então, caso 4. Abrir. Então, o que a gente tem aqui no caso 4? Vocês vão ver que agora já está um pouco maior ali embaixo. Acho que aqui já dá para ver todo mundo. Beleza. Aqui dá para ver tudo. Então, essa parte é igual. Essa parte é igual, né? Então, até aqui, né, é a mesma coisa. Tem o botão de desligar. Tenho o botão aqui para acionar esse circuito e desligar o outro, né? Esse aqui também aciona esse circuito e desliga o outro. Só que além disso agora, eu tenho um atraso quando eu desligo esses caras, né? Então, quando eu mudo de processo, o processo não começa imediatamente. Ele demora um tempinho para começar, para garantir que o outro processo parou. Porque às vezes você tem um motor que demora um tempo para parar de rodar, ou uma máquina que quando você aperta, ela faz alguma coisa ali antes de desligar, então você precisa desse tempo. Né? Então lembrando, a gente pega aqui, né, os componentes, então connection timer, né, tempo para ligar, que é o atraso que eu estou fazendo. Então a gente coloca esse primeiro cara, que ele vai dar o atraso para ligar o motor do processo dele. Né? Então quando eu ligo esse cara, ele conta um tempo para garantir que está tudo certo e daí ele liga o motor dele. E do outro lado a mesma coisa, só que além disso, né, esse lado aqui tem o atraso para começar o processo dele. Só que antes de ligar o motor, esse processo aqui, por exemplo, precisa fazer alguma coisa. Precisa acionar uma segunda coisa, ou precisa partir esse motor de um jeito diferente, que então eu preciso de dois comandos que tem um tempo. Então o que acontece aqui? Nesse primeiro caso, eu só tenho o contator acionando esse contato que liga esse motor. No segundo processo, eu tenho esse relé que vai acionar, né, depois de um tempo, o primeiro processo, que é o processo ali que tem no começo, né, que pode ser algo para preparar o motor para partir, e ele vai ligar um segundo relé que vai contar o tempo para daí sim ligar esse motor. Então vamos olhar com calma essa simulação. Né? Então tá aqui. Vamos ligar o primeiro processo. Então quando eu ligar esse primeiro processo, né, vai abrir esse cara aqui para não funcionar esse lado, ok? E aí vai começar a contar o tempo desse relé, né, para ligar esse contato. Antes disso, né, deixa eu parar aqui. Lembrando que tem que vir aqui, trocar o nome desse cara, né, para ele não ter o mesmo nome dos outros contatores ou relés. E aqui você coloca o tempo, né? Eu coloquei 5 segundos aqui. E, né, você pega lá o nosso contato, né? Nesse caso, esse contatinho aqui, né? Contato normalmente aberto, normally open contact, né? Pro connection timed, que é esse cara.
Então a gente coloca ele aqui e também clica 2 vezes e coloca o nome do relé que é responsável por esse contato, né? Não pode esquecer disso. E aqui a mesma coisa para os outros relés. Então, mando simular. A hora que eu apertar esse botão, esse cara vai contar 5 segundos e daí ele vai fechar esse contato e começar a rodar aquele motor. Então, cliquei, né? Tá aqui, 4, 3, 2, 1. Ele deu uma atrasada ali, eu acho que é do software. Esse segundo tá bem maior do que o normal. Vai fechar isso daqui, né? Fechou. E aí o motor tá funcionando. Beleza? Então o primeiro processo é isso. O segundo processo, quando eu apertar o botão, ele vai desligar o primeiro processo. Esse contador vai entrar e vai contar um tempo para começar aquele processo inicial antes do regime permanente, que é com o motor, né? Então vai contar aqui um tempo, vai acionar esse contato, que vai começar esse processo inicial, né, que a gente colocou essa lâmpada para representar, e aí vai acionar um segundo contador que depois de um tempo sim vai acionar esse motor. Então vamos apertar o botão. Apertei o botão, desligou esse cara, ele está contando o tempo aqui, né, para ligar a parte inicial e esse relé. Então tá ali 2, 1 e vai fechar. Então 0, fechou. Então fechou, a lâmpada acendeu. E agora esse cara aqui, eu tinha colocado 7 segundos, né? Então ele está contando os 7 segundos aqui e vai abrir o motor. Tá demorando um pouco mais, provavelmente porque meu computador não tá dando conta de simular e gravar a aula e ficar com o PowerPoint aberto. Meu computador é mais velhinho. Mas ele contaria 7 segundos e não esse tanto de segundo que ele contou aí. E aí ele fecha esse contato e esse motor funciona. Certo, pessoal? Acho que é bem tranquilo, né? Tem toda essa lógica, mas faz sentido aqui, né? Um contador, um relé que vai contar um tempo, né? Que vai acionar essa primeira parte inicial e junto com essa parte inicial eu já começo a contar o tempo para a parte final, que é a parte com o motor. Beleza? Então, vamos para o último caso, certo? Tá gravando ainda, tá? A sala ficou meio grande, né? Então, último caso. Vamos lá. Mas é importante ter essa aula para vocês poderem ir olhando lá o programa e ficar mais fácil para vocês fazerem. Então, é a mesma coisa que a gente estava fazendo até agora, só que o primeiro botão, agora ele aciona um outro processo automatizado lá, como eu falei, que tem 3 módulos, né? Então eu aciono o primeiro módulo, depois de um tempo aciono o segundo, depois de um tempo eu aciono o terceiro, e quando esse terceiro aciona, eu também desligo o primeiro. Então fica só o segundo e o terceiro ligado no final, certo? E aí aqui é onde está aquele problema que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão ter que tentar solucionar, né? Então, caso 5. E aí eu vou pôr esse arquivinho aqui, caso 5, lá no Moodle, para ficar mais fácil para vocês só proporem a solução aqui. Então vamos puxar aqui. Então aqui dá para ver todo mundo, né? Então esse circuito, né, daqui para cá, né, toda essa parte aqui é igual ao caso 4. Não mudei nada aqui, certo? E os motores que eles acionam também é a mesma coisa. Não mudei nada, certo? O que muda é a partir daqui. Então, quando eu aciono esse primeiro contador aqui, certo? Que, inclusive, eu não chamei a atenção lá no caso 4, mas esse K1, ele virou só um contador auxiliar, né? O K1 não está acionando o motor, né? Quem aciona o motor é o K6. O K1, ele é responsável só por cuidar do contato selo e impedir que o outro processo funcione junto, certo? O K1 é só auxiliar aqui, nessa lógica. E a mesma coisa o K2. O K2 ele não aciona nem a lâmpada, nem esse motor. Quem aciona o motor é o K5. Então o K2 aqui ele é só um auxiliar. Ele só está aqui para fechar esse contato de selo e abrir o contato que impede o outro processo de funcionar junto. Ok? Esqueci de chamar a atenção disso, mas chamei agora. Então o que muda nesse caso? Quando eu aciono o K1, né, quando eu ligo aquele primeiro processo, eu vou começar um processo independente. E o que isso faz? Né? Eu aciono esse cara aqui, certo? Esse K1, que vai ligar lá aquele meu relé de atraso na desconexão, porque lembra que eu falei que esse processo, depois de um tempo, ele ainda continua funcionando, né? Antes, quando eu desligo ele é independente dos outros, então depois que eu desligo, ele ainda continua funcionando um tempo, que pode ser para garantir que esvaziou a esteira, pode ser qualquer coisa que você pensar lá na
na sua situação hipotética. Então, a hora que eu acionar o primeiro botão, né, vai acontecer o que a gente já viu, e além disso eu vou acionar esse cara que vai fechar esse contato, vai acionar esse relé, só que como ele é um relé que tem atraso no desligamento, né, quando eu ligo ele já muda o contato, e o contato dele é esse K8 aqui. Né? Então, a hora que eu ligar esse cara, ele já vai ligar esse contato também, né, porque esse cara vai energizar e vai ligar. E aí acontece aquele processo independente que eu falei. Né? E como que esse processo funciona? Eu tenho aqui, ele vem para o primeiro processo, né, passa por esse contato que eu já vou falar, aciona a lâmpada, que pode ser aquele meu primeiro processo independente, aciona um relé. Então ele aciona esse relé e esse relé vai ser acionado para quê? Para ele contar um tempo para ligar o segundo processo. Porque lembra que eu falei que ligo 1, dá um tempo, ligo o 2, dá um tempo, ligo o 3, e aí quando eu ligo o 3, desligo o 1, né, vai ficar só o 2 e o 3 ligado. Então ele conta o tempo com esse cara, aciona esse contato para ligar o segundo processo. E quando eu ligo o segundo processo, eu começo a contar com o K10 aqui o tempo do meu último processo, certo? Passou o tempo desse cara, ele liga o último processo, né, aciona a lâmpada lá que é esse último processo, e lembra que esse último processo tem que desligar o primeiro. Então o que eu faço? Eu coloco um outro aqui, contator auxiliar, ligado em paralelo com esse processo. Então quando esse processo final liga, esse contator vai ligar. E aí esse contato aqui, normalmente fechado, do terceiro processo, vai desligar o primeiro. Beleza? Então aqui estão os 3 módulos desse processo independente. Então vamos simular. Então apertei aqui o botão 1. Né? O resto vai funcionar normal. Aqui eu já liguei o processo 1 e ele está contando o tempo do processo 2. Só um minuto. Bem, desculpa pessoal. Aquelas coisas, né? Da aula em casa, acho que vocês já sabem como é. Os cachorros ficou doido aqui. Então, voltando. Vou simular. Né? Vou apertar o botão responsável pela parte 1 e ele vai começar a fazer isso daqui. Né? Então, apertei o botão. Acionou o primeiro processo independente, né? O resto lá já estava funcionando, e ele conta o tempo para o meu segundo processo aqui, dessa cascata aqui de 3 processos. Né? Então, contou o tempo, fechou o contato, né? Fechou o contato, acionou o segundo nível aqui do meu processo e começou a contar o tempo do terceiro nível do meu processo, né? Meu terceiro processo aqui. Então ele está contando, né? Era para ser mais rápido, mas eu já expliquei que o computador é lerdo. E aí ele fecha esse contato, liga o meu segundo processo, e aí quando ele aciona esse contator, essa lâmpada aqui desliga, certo? Então deu para ver aí o que eu falei, certo? E aí então, vamos ver que aquele atraso no desligamento, né, que é esse cara aqui. Então ele vai manter funcionando esse braço aqui, né, com esses 2 processos, quando eu fizer o segundo processo funcionar. Por quê? Porque o processo 2 entra, esse cara vai entrar, esse processo 1 vai parar de funcionar, vai abrir aqui, né? E aí ele vai começar a contar o tempo do desligamento, antes de realmente abrir o circuito aqui. Então, né, vou clicar aqui no segundo botão, né? Desliguei o cara, ele está contando o tempo, esses caras ainda estão ligados, certo? Ele vai ficar ligado até ele terminar de contar o tempo que eu coloquei aqui, né, o atraso no desligamento, que era a ideia mesmo da lógica, e aí ele vai abrir esse contato e essa parte vai parar de funcionar. E enquanto isso, o segundo processo está lá rolando. Né? Então, ó, chegou no 0, ele vai desligar. Desligou, viu? E aí ele desligou aqui, enquanto lá o meu segundo processo está rolando, né? Ele acionou a parte inicial e vai acionar o motor daqui a pouco. Vocês vão ver que ele vai acionar ali quando acabar de contar. Bem, essa era a parte da lógica. Agora vem o problema, né, que eu quero que vocês pensem aí na solução. Ok? É bom que dá uma quebrada na cabeça, vocês conversam aí, essa parte da lógica é interessante, né? E aí, lá no projeto, né, como eu falei antes do negócio, quando vocês forem fazer a situação hipotética e tudo mais, eu quero um circuitinho cheio, assim, né, um negócio mais bonito, que tenha uma lógica com relé, contator, contato normalmente aberto, normalmente fechado, pode ou não ter chave seletora, aí é com vocês, né? Pode ter atraso no desligamento e no ligamento. Não precisa colocar sempre os motores, né? Tenta colocar só um motor para eu ver que vocês entenderam como é que faz essa parte aqui também, né?
que é só colocar as fases, ligar o contator e o motor e puxar os fiozinhos, né? Bem simples, né? Mas coloquem pelo menos um motor lá, né? Se vocês não quiserem colocar vários, só para eu ver que vocês conseguem fazer. Mas tentem fazer algo que tenha bastante estágio, assim, que é legal de ver funcionando a lógica, né? Se você fizer um negócio muito simples, além de eu não ficar muito feliz na hora de corrigir, fica meio chato também, né? Vamos fazer um negócio mais legal. E agora vamos, então, para a lógica aqui, o problema, né? Então aqui eu estou com o segundo processo ligado, certo? Se eu desligar aqui na minha botoeira, o que vai acontecer? Eu desliguei, tá tudo desligado. Por quê? Porque aqui, né, não tinha nenhum atraso, nem nada de desligamento. Desliguei aqui, ele parou de funcionar, tá tudo desligado. Agora o que acontece, vamos ver aqui, ó, quando eu aperto o botão 1, né, liguei o processo 1, comecei de novo aqui os processos independentes, eu nem preciso esperar ele chegar no último para mostrar o problema. O que acontece quando eu aperto agora essa botoeira? Essa botoeira agora vai desconectar tudo, certo? Ela vai desconectar essas partes aqui. Só que ela também vai desconectar esse cara. E qual é o problema desse cara aqui? Ele tem um atraso no desligamento. Então, vê o que acontece quando eu tenho esse lado do circuito acionado e eu aperto o botão. Apertei o botão e não desligou. Por quê? Porque esse contato aqui ele ainda vai ficar ligado por 5 segundos. Então eu apertei o botão de desligar, a hora que eu soltei o botão de desligar, meu processo independente voltou a funcionar do começo. Né? Porque voltou a alimentação ali naquela parte do contato aqui. E aí depois de um tempo ele abre e realmente desliga, né? Porque ele tem esse atraso no desligamento. Então qual que é a solução que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês arranjem um jeito de que quando eu apertar o botão de desligar aqui, né? Eu quero que vocês façam com que esse processo aqui não funcione. Então, de novo, quando que esse problema ocorre? Quando eu aperto o botão 1 e esse cara começa a contar, né, ele começa a rodar, e aí eu desligo lá no meu botão de desligar. Né? Então, quando eu desligo no botão de desligar, como eu tinha energizado esse cara, ele vai contar o retardo no desligamento. Né? Então, ele vai contar aqui o retardo no desligamento e esse processo vai continuar funcionando até esse cara aqui passar o retardo dele. Entendeu, pessoal? Então, quero que vocês pensem aí numa solução para isso e aí vocês apresentam essa solução para mim. Tem uma solução que é relativamente simples, mas eu não vou falar qual que é, que tem só um pequeno... Não é nem problema que ele causa, mas é um pequeno desconforto, entre aspas, mas isso aí não é nada comparado a ter um processo que ficou lá. Inclusive, se você apertou o botão de desligar, você quer que tudo fique parado por um tempo. Você não quer só que desligar e depois você já vai ligar de novo, né? Então tem uma solução aí que envolve tempo que dá para resolver isso daqui, né? Mas, às vezes, vocês podem surgir aí com uma resolução, uma solução mais engenhosa que nem eu pensei aqui, ou às vezes uma mais simples que eu também acabei não pensando, né? Então, tragam isso daí, né, no projetinho. Beleza? Vou voltar aqui a tela pro slide. Né? Então, mostrei aí para vocês, né, os casos aí funcionando. Né? Tô acabando já a aula, só vou falar do projeto. Então, o que é a ideia do projeto? Né? Vou dar 2 semanas de prazo para vocês, né, um prazo maior para vocês terem tempo de acostumar com o software, pensar numa boa lógica tanto da solução quanto do cenário hipotético lá que vocês vão apresentar, né? Então vocês vão ter 2 semanas aí, inclusive eu já vou falar que tem esse projeto na próxima aula síncrona que vai ser ainda da outra matéria, então na prática vocês vão ter 3 semanas para pensar nisso daqui, né? Não precisa seguir aquele modelo de relatório que a gente estava fazendo, não precisa ser à risca aquilo lá mais, né? Na verdade, nesse projeto não precisa, né? No resto da matéria a gente vai voltar a usar. Nesse projeto não precisa. Obviamente, né, que eu quero que vocês escrevam alguma coisinha lá de introdução, né? Não chega e taca o problema lá, que também aí é sacanagem. Mas escreve alguma coisinha lá na introdução, explicando o que você vai fazer. E aí coloca lá, né, a primeira parte, que é a solução desse problema que eu propus, né? E aí eu vou colocar o circuito para vocês lá no Moodle, né, para facilitar. Então aí vocês só vão precisar implementar a solução, certo? E aí vocês mostram no relatório o problema. Então tem que mostrar o problema no relatório para eu ver que vocês entenderam qual é o problema. Então apresenta o problema,
apresenta a solução que vocês estão propondo e mostra ela funcionando. De novo, como que eu posso mostrar ela funcionando no relatório? Tiro o print screen do problema, tiro um print screen da minha solução agindo e tiro um print screen do circuito realmente ficando desligado, né? Então dá para tirar. Só que além disso eu vou olhar a lógica e eu vou ver também se faz sentido, né? Então não adianta mentir falando que a sua lógica funciona e ela não funcionar, ok? Eu vou ver isso. Então tentem fazer esse relatório mostrando sua resposta funcionando, né? Sua solução funcionando. E se a sua solução tiver algum ponto negativo, você fala dela para mim, né? Então pode ser algum atraso adicional, alguma limitação de acionamento em alguma parte do circuito por um tempo, né? Alguma sequência de botão que tem que apertar, né? Aí vocês falam aí. E a solução não pode causar maiores problemas, né? Então não adianta nada você solucionar esse problema aqui e trazer um problema maior. Então, né, não pode causar esse tipo de problema. E o último, como eu falei, é tentar criar ali um cenário hipotético de comandos, né, considerando uma indústria, e apresentar o circuito, né, de comandos ali no software, funcionando. Né. Então apresentar quais são esses processos que a empresa usa, as limitações disso, né, igual eu mostrei aqui, e como o controle deve atuar. Então vocês mostram lá, né, o circuito de controle e a atuação no software. Igual eu falei aqui, né? Tira o print dele atuando nos pontos importantes ali, né? E vai explicando a sua lógica ali. Discute as limitações, né? Que eu falei. Então, atraso que eu precisei colocar para funcionar, esse tipo de coisa. Mas, obviamente, tenta fazer um circuito que não tem muita limitação, igual esse daqui que eu deixei com problema para vocês solucionarem, né? Tentem fazer um negócio que não tenha problema, né? E aí, como eu falei, na hora de dar nota eu vou olhar a complexidade e a lógica que vocês usaram, né? Pra não ser injusto com a galera que realmente levou a sério. Bem, então, pessoal, é isso daí, certo? Vocês vão ter 2 semanas para fazer. Na próxima aula, a gente vai começar transformadores monofásicos. Inclusive, eu acho que eu nem vou pedir um relatório muito complexo aqui também. Vai ser um negócio mais simples, exatamente porque vocês vão estar fazendo o projeto, né? Então vai ser um pouco mais tranquilo esse relatório de transformadores monofásicos. E ele é o começo lá da parte B da matéria, né? Que a gente vai ver os transformadores monofásicos, vai ver os trifásicos e a gente vai ver a máquina de corrente contínua. Beleza? E aí na última aula também eu vou falar um pouco de sistema de energia. Beleza, pessoal? Então era isso daí. Essa aula foi um pouco mais longa, mas não tem videozinho para vocês assistirem, né? É só o meu vídeo. Então fica aí o projetinho, né? Mas a gente conversa nas aulas síncronas também. Beleza? E qualquer dúvida me manda um e-mail, né? Seja do projeto, seja da parte teórica. Fiquem à vontade para tirar dúvida. Beleza, pessoal? Valeu aí pela atenção e até semana que vem.